Oi, pessoal. Meu nome é Leiliane, eu sou a mãe da Lorena e vou contar para vocês como tudo aconteceu. Como a gente descobriu, como a gente percebeu que a Lorena tinha autismo. A Lorena foi uma criança muito desejada, planejada, e a minha gravidez correu tudo certo, tudo bem, não tive nenhum problema, nenhuma complicação. É, ela, ela era uma criança assim de dormir muito, não chorava por nada, ela sempre foi muito tranquila. E ela se desenvolveu normalmente aos nossos olhos, né? Que depois em outro vídeo eu vou explicar o porquê dos aos nossos olhos. A Lorena, ela segurou a mamadeira com 3 para 4 meses, ela sentou com 6, engatinhou com 7 e ela andou com 1 ano e 1 mês. Se eu falar as primeiras palavrinhas também com 1 aninho, 11 meses mais ou menos. Começou a falar mamãe, papai, tetê, mas a primeira palavra foi Cacau, que é o nome da, nossa, da nossa cachorrinha. Ela teve um desenvolvimento, né, dentro do esperado. Então, mais um belo dia, né, um belo não, um terrível dia. Nós estávamos no shopping, a hora que a gente percebeu que ela estava com febre, montamos no carro para vir embora, porque não tinha levado remédio, tá, gente? Uma dica que eu deixo sempre para as mães: pega uma necessaire, coloca remédio de febre, coloca um termômetro junto, tudo quanto é tipo de remédio e põe na bolsa junto. Porque aquele dia, eu, mãe de primeira viagem, não levei. E se eu tivesse dado o remédio para ela, talvez não teria acontecido tudo o que aconteceu. Enfim, é uma dica, mamãe. Porque a Lorena montou no carro, tava um dia muito quente. A gente percebeu que ela tava com febre. De repente, no meio do caminho, ela começou a convulsionar. Eu não vou entrar em detalhe, porque foi um momento muito chocante pra gente. É horrível, não desejo pra ninguém. Enfim, aí nós procuramos pediatra. Aí o pediatra encaminhou para um neuropediatra. Então o neuro pediu, né, por desencargo de consciência, né, para ver mesmo que não havia nada, porque ela chegou no hospital, ela estava com 40 graus de febre. Então foi uma convulsão febril, mas por desencargo de consciência, vamos fazer um eletro. Fomos, fizemos o eletro. Ela teve a convulsão dia 2 de dezembro de 2016. 1 ano e 2 meses. Ela estava. Então, levamos no neuro e fizemos esse eletro no começo de janeiro. E no meio de janeiro, depois de uns 15 dias, né, a gente pegou o resultado e levamos para o neuro. O neuro constatou que a Lorena tinha epilepsia. Explicou pro meu marido: pai, a cabecinha dela assim, nossa cabeça é como se tivesse um monte de fio e na cabeça da Lorena tem fio desencapado que se ele encosta, ele dá convulsão. Então eu teria que tomar cuidado com febre e com mudança de humor repentina. Tá, vamos entrar com o Depakine para não. Tá, e o Depakine tem que fazer um exame para ver se tá tudo certo com alguns órgãos, não sei se é o rim, o fígado, alguma coisa assim, não me lembro, gente, porque depois que ela teve a convulsão, parece que me anestesiou a vida. Foi um tormento. Foi uma das piores fases, que ainda vou chegar nas outras, que são várias, tá? E aí ela começou a tomar o Depakine. No cada 5 dias e aumentando um tanto de ml até chegar aos 4 ml por dia. Mas cada 1 mês ou 2 meses a gente fazia esse exame para saber se estava tudo certo para ela aumentar a dose. Beleza. 1 ano e 4 meses ela começou a tomar o Depakine. E aí, com 1 ano e 5, 1 ano e 6 meses, ela começou a ficar uma criança muito pacata, muito pacata. Ela não subia no sofá, ela não subia nos brinquedos na escola, ela já ia na escola desde janeiro. Ela não subia em nada. E ela começou a perder as habilidades. Ela já não falava.
ela não dava tchau, ela não mandava beijo, tudo que ela fazia, ela parou. Não falava mamãe, não falava papai, não olhava mais pra foto, não sorria. E a Lorena, desde os 6 meses, a gente percebia que ela, às vezes, não olhava quando a gente chamava. Mas se a gente cantasse alguma música, tipo, que ela gostasse, ela olhava. Então, nunca levei muito em consideração isso. Enfim, mas aí com 1 ano e 6 meses, ela perdeu todas as habilidades. E eu falava, é esse remédio. É esse remédio. Até a professora um dia, a professora de balé que ensaia as coreografias das festas, foi pegar no bracinho dela para bater palminha com ela, porque ela também não imitava. Ela não fazia nada. Era uma criança totalmente desligada, aquele olhar perdido. E aí ela foi pegar na mão da Lorena para ajudar a Lorena a bater palminha, a mão da Lorena mole. Ela falou pra professora, uma professora comentou com a outra, nossa, mas por que tão mole? Aí a professora dela, né, falou, ai, porque ela toma um remedinho, que ela fica mais calminha, tal, tal. E aí eu comecei a perceber que aquela questão de olhar, quando a gente chamava, tava mais frequente dela não olhar. Cheguei no neuro e falei, olha, ela não tá olhando quando a gente chama, ela não presta atenção, tal, tal, fui explicando. O neuro virou pra mim e falou assim, ah, é muito cedo pra diagnosticar um déficit de atenção. Tá, 1 ano e meio. Beleza. Aí um dia, a gente foi levar ela no shopping, né? Levamos ela no shopping, colocamos ela na piscina de bolinha, e eu fiquei pro lado de fora, e ela entrou com meu marido. De repente, no que eu olho, ela tava deitadona lá no meio das bolinhas e colocando as bolinhas no alambrado, enfileirando. Aquilo me deu um estalo. Eu falei, meu Deus, ela tá enfileirando, ela não tá brincando, ela só tá enfileirando. E não era aquela criança ativa, que pulava, que brincava, aquela criança pacata, não tinha expressão. Você brincava com ela, você falava com ela, não, parecia que você não tava ali. Totalmente diferente. Eu falava, era essa porcaria desse remédio. E tá. Cheguei, né, no neuro, numa próxima consulta, que, se eu não me engano, era todo mês que a gente ia. Cheguei no neuro, falei, olha, ela tava enfileirando as bolinhas. E ela não tá mais olhando quando a gente chama. Ela tá muito, com o olhar muito perdido. Ela não fala mais. Aí o neuro falou, ai mãe, mas isso são características de autismo. Na hora, assim, não, né, eu não caiu minha ficha, não acreditei, assim, no momento. E aí ela falou, então vamos encaminhar para uma fono, pedir um encaminhamento de fono, fazer fono, né, porque se ela parou de falar, uma terapia ocupacional e uma neuropsicóloga para fazer uma avaliação. Tá bom. Ai, mas esse remédio? Ah, o remédio não causa nada disso. O remédio é só para deixar ela tranquila. Tá. Saí dali, até no mesmo dia, um senhor foi dar um pirulito para ela dentro da sala de espera. Ele falou, olha o pirulito, tá o pirulito. E ela tava virada de lado, tá o pirulito. E ele, como era meio senhor, falou, olha pra mim, o pirulito. E ela nem ligou pra ele. E aquilo pra mim, eu fiquei meio espantada. E ela também gostava muito de ficar deitadona no chão. E lá nesse momento ela tava deitada. Enfim. Quando eu saí dali, eu cheguei em casa, pelo que eu me lembro, tá, gente? Eu falei pro meu marido tudo, falei pra minha mãe. E eu lembro quando ela tinha uns 6 meses, meu marido falava, quando ela não atendia, quando a gente chamava, ele falava, ai, não é possível, essa menina é autista, ela não olha quando a gente chama. Eu falava, ai, você tá louco, a menina repete tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, ela canta, não sei o que, não sei o que tem. E ele, sem querer, ele tava certo, só por um sinalzinho, ele tava certo. A gente vai no Dr. Google, né, dá uma de besta, tem hora, né, e vai no Dr. Google pesquisar. E aí eu comecei a ver que havia várias crianças, vários vídeos de mães que no canal da Andrea,
lagarta vira pupa, alguma coisa assim. Eu vi que o Theo dela, desculpem se eu estiver falando o nome errado, o menininho dela também teve essa regressão. E eu entrei em choque. Eu falei, meu Deus, ela vai começar a regredir. Aí eu lembrei de várias crianças que eu já vi com aquele autismo clássico. E aí eu comecei a pesquisar. Comecei a ver criança se balançando, balançando as mãos, se batendo. Aí eu entrei em parafuso. Eu chorei a noite inteirinha. Eu sofri muito. Eu só tinha chorado assim a noite toda no dia que ela teve a convulsão no hospital. Eu chorei também a noite toda, de soluçar. Eu fiquei muito abalada e aí a gente procurou a neuropsicóloga. E chegando lá, a primeira coisa que eu falei foi do remédio, né? Porque o neuro falou, não, o remédio não faz nada, tal. E eis que a neuropsicóloga falou. O Depakine é afeto cognitivo. Tá. Falei, então eu vou procurar outra opinião, né? Vamos ver uma opinião de uma pessoa mais experiente, de um neuro mais experiente. Porque a gente tem esse direito também, né, gente? De pedir outra opinião se a gente não concorda. Enfim, marquei em outra cidade e fui. Levei o eletro e a gente tava marcado para fazer outro eletro e já ia levar para ele também, para esse neuro. A gente, assim, pediu muito a Deus para que chegasse lá, ele tirasse o Depakine, falasse que ela não tinha epilepsia, que ela não precisava daquele remédio. Era o que a gente queria. A gente rezou muito, pediu muito a Deus para que a gente, pelo menos, tirasse esse peso para a gente poder ter certeza do que estava acontecendo, porque a gente não sabia se era autismo, né? Se era o Depakine. Até então, ela já estava com intervenção de terapia ocupacional e a terapeuta também ficou em dúvida, porque ela estava tomando ainda o Depakine e fazendo a intervenção. Fomos nesse neuro, chegando lá, ele pegou o exame da Lorena, a gente começou a contar tudo, a Lorena ficou brincando atrás da gente, nos brinquedos que ele tinha. Não, ele falou, a Lorena não tem epilepsia. Eu olhei para meu marido e para minha mãe, que minha mãe tá sempre junto. Assim, era tudo o que a gente queria ouvir. Ah, então vamos tirar o Depakine. Vamos tirar o Depakine. Graças a Deus, tiramos o Depakine. Aí faz o desmame. Cada 5 dias, meio ml. Ai, não acabava mais. Eu queria tirar completamente. Só que assim, no primeiro meio ml que a gente tirou, ela já começou a ficar mais ativa. Ah, e quando eu percebi, voltando lá atrás, quando eu percebi que ela estava regredindo e achava que era por causa do Depakine, eu por conta tirei o Depakine, ficou uma semana. Parece que ela acordou pra vida. Ela ficou mais ativa, ficou mais, né? Dava uns passinhos mais rápido, porque com o Depakine ela ficou meio lerdinha, né? Enfim, e aí foi tirando o Depakine, mas aí que veio, né, a resposta, as coisas assim mais evidentes. Aí ela começou a ficar mais ainda com o olhar perdido. Perdeu mais ainda o olhar, né? Olho no olho, olhar pra gente, já não prestava mais atenção em nada. Se a gente soltasse ela aqui, ela ia embora, se chamava, morria de chamar, ela ia embora. Era apavorante levá-la nos lugares, porque ela ia embora, ela saía correndo, o negócio dela era correr e ir embora. E a gente chamava, ficava bravo, não adiantava nada. E aquilo foi se agravando. Aí, mesmo antes de parar o Depakine, um dia na festa junina, em junho, né? Porque o Depakine a gente parou em agosto. Em junho, na festa junina dela, ela começou a rir. Do nada, ela começou a rir. Da risada, da gargalhada. E a gente só sabia rir com ela. Mas aí depois a neuropsicóloga falou que isso era também uma característica. E aí começaram a aparecer as características, né? Começou a andar na ponta do pé, começou a fazer movimentos assim, a ansiedade dela. Uma vez eu comecei a rodar um potinho, ela fez assim, sabe? Muito estranho, porque eu tava rodando.
começou a reparar mais um ventilador de teto. E aí começou a aparecer. E a gente já tava com intervenção de fono, né? E nisso também a fono pediu o Bera, fez o Bera, não tinha nada, né? No ouvido, tava tudo certo. E começamos com a intervenção, né? Da terapia. E aí, outro dia eu conto o resto pra vocês, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então foi assim, gente, que aconteceu. Eu percebi porque ela começou a enfileirar e ela perdeu as habilidades. Então foi um autismo regressivo e o Depakene, já agora, hoje em dia, está descartada a hipótese de ter sido o Depakene. Não foi o Depakene. Coincidência ali de estar tomando Depakene e ela acabar regredindo. E foi isso, gente. Mas assim, eu tenho muita coisa para dividir com vocês. Eu espero que vocês gostem. Eu tô gravando isso porque a intenção mesmo é ajudar outras mães, mostrar que por trás de todas as dificuldades tem que haver esperança, a gente tem que ter esperança, a gente nunca pode desistir dos nossos filhos, tá? Não vou falar muito, senão eu vou chorar. E cada dia é um dia, a gente tem que se esforçar. É cansativo? É cansativo. Vou gravar um vídeo pra vocês depois, explicando como é a nossa rotina, o que eu tô trabalhando, desde quando ela faz terapia, qual foi o bom e o ruim, o que a gente descobriu de novo. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e obrigada pela atenção. Deixe seu like aí, tá bom? Beijo.